As Doutrinas Secretas de Jesus. H. Spencer Lewis, Frater Rosa Cruz. Apresentação. Esta obra constitui-se em um raro trabalho, conjuntamente com A Vida Mística de Jesus, ambas editadas pela antiga e mística Ordem Rosae Crucis, AMORC, e que focalizam com destaque a expressão mística de Jesus como avatar, desconhecida por muitos seguidores das igrejas cristãs. Conforme expresso no prefácio, esta pesquisa retrata o pensamento do autor. A AMORC, por sua origem, sua natureza e propósito, não é uma religião, mas uma organização filosófica, iniciática e tradicional que perpetua e busca pelo conhecimento desde a mais remota antiguidade. Ela se propõe ao estudo dos ensinamentos seculares a todos aqueles, homens e mulheres, que se interessam pela filosofia, misticismo e espiritualidade. O símbolo Rosa Cruz é uma rosa desabrochando no centro da cruz. A rosa representa a alma do ser humano no caminho da evolução, através das experiências no mundo material de seu corpo, simbolizado pela cruz. Harvey Spencer Lewis nasceu em Frenchtown, New Jersey, no dia 25 de novembro de 1883. De ascendência gaulesa e pais metodistas, recebeu excelente educação e ótima formação escolar. Desde a infância, viveu experiências místicas que já revelavam um destino excepcional. Durante muitos anos foi presidente do Instituto de Pesquisas Psíquicas de Nova York, sendo considerado uma autoridade neste campo. Em 1909, entrou em contato com os responsáveis da Ordem Rosa Cruz na Europa. Depois de dar prova de sua integridade e de seus conhecimentos em matéria de filosofia e esoterismo, foi iniciado em Toulouse, onde recebeu oficialmente a missão de reativar a ordem na América. A despeito de muitos obstáculos e dificuldades encontradas, ele executou essa missão e, conforme as instruções que lhe foram dadas pelos Rosacruzes da França, começou a redigir os ensinamentos Rosacruzes. Para mostrar os fundamentos tradicionais e autênticos da ordem, tornou-a conhecida pelo nome de Antiga e Mística Ordem Rosae Crucis. Em 1915, foi nomeado Imperator da AMORC, isto é, seu dirigente mundial. Após ter consagrado toda a sua vida a serviço da ordem, Harvey Spencer Lewis faleceu no dia 2 de agosto de 1939, na Califórnia. Prefácio do Grande Mestre. Que os manuscritos do Mar Morto, encontrados acidentalmente por pastores beduínos em 1947, também chamados Manuscritos de Qumran, revelam um Jesus diferente do Jesus conhecido pelo Novo Testamento. É um fato conhecido pela maioria daqueles que avaliam a mensagem do Cristo, levando em conta o Jesus histórico. O possível fato de Jesus ter sido essênio e possuir um ensinamento apresentado de uma forma para os seus discípulos e de outra forma para as massas, através de parábolas, exalta a possibilidade ricamente desenvolvida e defendida pelo autor deste livro, de que existe um ensinamento secreto e místico que Jesus aplicou no seu ministério. A propagação e a apresentação desta gnose nos permite concluir que existia uma fraternidade de que Cristo era o líder e da qual participavam homens e mulheres, entre eles a mãe e os próprios irmãos de Jesus. Alguns estudiosos da tradição esotérica associam-na à fraternidade do Monte Carmelo. A releitura bíblica à luz das revelações deste livro certamente permitirá uma nova visão da doutrina e dos ensinamentos do Mestre Jesus. H. Spencer Lewis demonstra por várias passagens bíblicas a fidedignidade das suas assertivas a respeito da mensagem esotérica e mística que ele denominou as doutrinas secretas de Jesus. Reputo como muito importante a presente leitura,
e recomendo conhecer a obra inicial do mesmo autor, intitulada A Vida Mística de Jesus, da qual esta é um complemento. Boa reflexão a todos. Hélio de Moraes e Marques, grande mestre. Prefácio. É provável que este livro provoque polêmica e contestação, muito embora não seja este seu objetivo. Os fatos são inflexíveis. A verdade sempre aparece, mesmo quando ocultada ou disfarçada atrás de alegorias, parábolas e interpretações estranhas. A maioria dos fatos apresentados neste livro está escrita de forma clara no Novo Testamento. Ninguém pode então acusar o autor de interpretar a Bíblia à sua maneira, nem de citar determinadas passagens de maneira arbitrária, no único intuito de demonstrar uma ideia, uma teoria ou um postulado. É bem verdade que qualquer teoria estranha ou revolucionária pode ser demonstrada tirando de seu contexto determinadas passagens bíblicas e enfatizando certas palavras, criando assim uma versão nova e totalmente errônea dos fatos. Os trechos da Bíblia apresentados neste livro são surpreendentes e esclarecedores e estão em perfeita conformidade com o texto do Novo Testamento, sem jamais serem separados de seu contexto. Eles fazem surgir fatos que, embora tenham sido intencionalmente negligenciados ou mal interpretados, não dão margem a diferentes interpretações, ou eles têm uma única significação ou não têm nenhuma. Quando o Novo Testamento afirma que Maria, a mãe de Jesus, fazia parte dos que trabalhavam com ele ou que ela era um dos discípulos que se reuniam no local secreto, isso não significa nem pode significar que se tratava de uma outra Maria ou que ela era membro de um outro grupo de estudantes ou ainda que ela era um de seus discípulos apenas num plano espiritual, simbólico ou alegórico. Muitas pessoas podem ficar surpresas em saber que Jesus tinha uma mulher entre seus discípulos, fosse ela Maria, sua mãe ou qualquer outra. Mas a surpresa não é razão para rejeitar sua veracidade e suas implicações. É muito significativo o fato de que Maria, como mulher e não apenas como mãe de Jesus, era um de seus estudantes e discípulos secretos. Se essa revelação causa surpresa, que dirá então passagens do Novo Testamento declarando que outras mulheres, além de Maria, eram discípulas de Jesus e que, portanto, ele não selecionou exclusivamente homens? As mulheres sempre investigaram as grandes verdades e foram grandes instrutoras e pregadoras. Com toda certeza, estavam qualificadas naquele tempo, como nos dias de hoje, para serem discípulas em pé de igualdade com os homens em qualquer circunstância. No entanto, a Igreja e seus representantes, ou pelo menos alguns deles, omitiram intencional ou inconscientemente esse aspecto importante da obra de Jesus, o Cristo. O mesmo se aplica aos irmãos e irmãs de Jesus que foram membros de sua escola secreta e privativa. Será que estamos dando excessiva importância às relações familiares e a fatos até agora velados da vida de Jesus? Pensamos que não, até porque muitos sermões, artigos e livros tentaram interpretar a atitude de Jesus para com seus pais e parentes. Muitos pregadores e escritores procuraram explicar o episódio do Novo Testamento em que Jesus, que se demorara na sinagoga, parece censurar sua mãe. Esse incidente tem sido usado para provar que Jesus não tinha paciência com seus pais, incapazes de compreender sua missão, que ele era rude, intolerante e sem consideração para com as mulheres que o indagavam sobre suas atividades. Essas explicações e interpretações levaram muitas pessoas a duvidar de que Jesus houvesse atingido no plano humano a mesma perfeição que atingiu no plano divino. Seria isso justo? Como podem estas interpretações ser corretas quando grande número de fatos revelam que Jesus era suficientemente aberto e compreensivo para consentir que sua mãe, suas irmãs e outras mulheres fizessem parte do círculo secreto de estudantes
a quem ele ensinava os grandes mistérios? Caso pareça que o autor deste livro está dando demasiada ênfase às reuniões secretas dos discípulos, tenha-se em mente que a própria Bíblia é a melhor referência quanto a isto. Ela vai inclusive bem longe nesta questão, salientando que Jesus oferecia às multidões um ensinamento diferente do que ele oferecia ao círculo externo de seus discípulos, e que ele reservava um terceiro tipo para um círculo interno. A Bíblia reporta, além disso, que Jesus afirmou em várias ocasiões que os grandes mistérios, os grandes segredos que ele ensinava a uns poucos em reuniões secretas, não podiam ser revelados às multidões, que seriam incapazes de compreendê-los. Não obstante, a Igreja cristã de nossos dias esconde dos fiéis a existência de segredos, verdades e fatos difíceis de compreender, e que só podem ser revelados e explicados a pessoas dignas, qualificadas e devidamente iniciadas. Esses fatos dão um outro colorido ao cristianismo como sistema religioso, filosófico e moral. Eles nos ajudam a compreender que as doutrinas e os ensinamentos cristãos verdadeiros tinham inicialmente um caráter divino e não eram destinados a todos, constituindo um sistema de verdades transcendentais, revelações esotéricas e leis divinas. Se alguém quisesse refutar as afirmações contidas neste livro, teria de provar a validade de seus argumentos pessoais. O autor apresenta fatos que revelam algumas verdades. Se as citações que ele selecionou revelarem verdades diferentes das apresentadas aqui, caberá a quem as contestar expor seus argumentos e demonstrar que são mais convincentes do que as deste livro. Ou as numerosas citações, os múltiplos indícios e as revelações do Novo Testamento têm uma significação exata ou não têm nenhuma. O leitor de mente aberta e imparcial será o melhor juiz. A Ordem Rosacruz Amorque perpetua e difunde no mundo inteiro um ensinamento não dogmático, baseado em verdades milenares. Este livro não reflete os ensinamentos rosacruzes propriamente ditos. Ele apresenta as verdadeiras doutrinas de Jesus e as grandes verdades que elas transmitem, dentro do espírito do cristianismo primitivo autêntico. Não há nem em sua natureza, nem em seu propósito, a intenção de ser uma propaganda a favor da Ordem Rosacruz Amorque. Seu único objetivo é trazer uma contribuição à literatura esotérica do passado e do presente. Harvey Spencer Lewis. Uma descoberta surpreendente. Muitos cristãos ficarão surpresos em saber que Jesus transmitiu um ensinamento cujos princípios e aplicação ele reservou a uns poucos. Até o autor deste livro se surpreendeu com essa descoberta. Tendo durante mais de 30 anos assistido a ofícios religiosos e estudado a Bíblia dentro da comunidade protestante, pareceu-lhe inacreditável que fatos tão importantes referentes à vida de Jesus e ao nascimento das doutrinas e práticas cristãs tivessem sido ignorados pelos mais eminentes estudiosos do cristianismo, ou sido intencionalmente escondidos do público. Tão logo se descobre no Novo Testamento a chave que permite penetrar os mistérios da vida e das atividades de Jesus e de seus discípulos. Muitas passagens bíblicas, a princípio desconcertantes, ficam mais claras, tornam-se compreensíveis e confirmam a validade da descoberta. Para que o leitor compreenda bem os segredos que Jesus ensinou apenas aos seus discípulos, testados e fiéis, convém primeiro fazer um quadro de alguns fatos que deixam transparecer a existência de uma revelação divina e cósmica. Os fatos são esses. Em muitas passagens do Novo Testamento, há evidências inequívocas de que Jesus realizou várias reuniões secretas com seus discípulos e companheiros dignos de confiança. Jesus possuía um conhecimento raro e secreto, divino ou espiritual e parcialmente científico.
Este conhecimento permitia que ele fizesse milagres. Ele o transmitiu, bem como o poder inerente a outras pessoas. Isso também fica claro no Novo Testamento, desde que o estudemos com um mínimo de atenção e mente aberta. Os primeiros cristãos que estabeleceram as bases do cristianismo faziam milagres e usavam os princípios divinos e cósmicos de maneira nova, diferente do que se fazia no passado. A leitura e a análise dos evangelhos de São Mateus, São Marcos e São Lucas e outras partes do Novo Testamento nos revelam isto. É fato inegável que a igreja cristã primitiva dedicava-se a duas atividades essenciais: a pregação e o ensino, de um lado, o trabalho prático e a cura, do outro. A igreja cristã atual não aplica mais os princípios de cura e não recorre mais às leis divinas e naturais para obter determinadas manifestações. Ela se concentra quase exclusivamente na pregação e espalha um ensinamento dogmático. Há séculos, ela abandonou um aspecto essencial de sua grande missão e o conhecimento secreto dos primeiros cristãos não foi passado através dos tempos, de sacerdote a sacerdote, de pastor a pastor, de comunidade religiosa a comunidade religiosa. Esses fatos são as chaves fundamentais que permitem compreender os mistérios da missão de Jesus, o Cristo na Terra. A partir desses e de muitos outros fatos corolários, o autor chegou às surpreendentes conclusões que ele apresenta neste livro. São elas: 1. O nascimento de Jesus teve caráter divino. Assim sendo, ele foi especialmente preparado no plano espiritual, mental e de todas as formas para receber, testar e aplicar um conhecimento secreto que o capacitaria a exercer um ministério específico na Terra. 2. Tendo sido devidamente preparado, principalmente no plano divino, espiritual e intelectual para sua grande missão, foi estabelecido que ele transmitiria esse conhecimento e os poderes inerentes àqueles que se mostrassem qualificados e dignos, a fim de que levassem avante sua missão pelos séculos afora e fizessem coisas ainda maiores. 3. Durante os primeiros anos de seu ministério, Jesus procurou, encontrou e preparou homens e mulheres da Palestina, do Egito e da Síria, espiritualmente dignos e moralmente qualificados, para perpetuarem o conhecimento que ele trouxera à terra e os poderes a ele conferidos por seu nascimento divino. 4. As pessoas assim preparadas e treinadas compunham um grupo especial de adeptos que se reuniam secretamente de tempo em tempo para serem instruídos nos princípios conhecidos por Jesus e aprenderem a aplicá-los. 5. Jesus instituiu uma sociedade secreta que continuou a funcionar durante os últimos anos de sua vida e não desapareceu após a crucificação e a ascensão. 6. Essa sociedade secreta somava 120 homens e mulheres ligados por sigilo. O grupo assim constituído não era, portanto, reservado apenas aos apóstolos e discípulos, e este fato está claramente indicado no Novo Testamento. 7. Como toda sociedade secreta que precisa proteger de todas as formas possíveis de perseguição seus ensinamentos e princípios, a lista de seus membros, seus ideais e seus objetivos, esse grupo que se consagrava ao estudo da sabedoria divina, reunia-se em diversos locais fixos, em Jerusalém e ocasionalmente em outras cidades. 8. O principal local de reunião, ou templo, era bem vigiado e protegido. Somente alguns membros devidamente testados o conheciam por um nome secreto. Esse fato é igualmente atestado por certas passagens do Novo Testamento. 9. A sociedade tinha palavras de passe, sinais, símbolos e outras especificidades
através dos quais os membros se reconheciam, de maneira a impedir que eventuais espiões e perseguidores se infiltrassem no grupo e tomassem conhecimento de seu trabalho secreto. Isso também aparece de maneira evidente no Novo Testamento. 10. Quando Jesus convocava seus membros para uma assembleia regular ou uma ocasião especial, eles tinham de se dirigir ao local secreto da reunião, um a um, e com a maior prudência, respeitando certos sinais secretos que eram trocados de tempo em tempo. 11. Entre os 120 membros que formavam o comitê executivo da sociedade secreta, havia não somente aqueles que mais tarde se tornariam seus 12 apóstolos, como também outras pessoas que se dedicavam ao trabalho secreto da sociedade, inclusive a mãe e os irmãos e irmãs de Jesus. 12. Jesus os preparou para sua obra secreta, transmitindo-lhes seu ensinamento e auxiliando-os a desenvolverem o mesmo poder espiritual que ele possuía. Uma vez concluída sua preparação, Jesus os investiu de autoridade divina, a fim de que usassem o poder particular que tinham desenvolvido, representassem-no e dessem testemunho do reino dos céus por todos os séculos dos séculos. 13. Entre os 120 membros da sociedade secreta havia homens ricos da região, alguns com influência e poder político. Mais tarde, esses homens foram em socorro de Jesus no momento de sua perseguição e mantiveram as promessas que os membros faziam uns aos outros em caso de circunstâncias críticas. 14. As parábolas e os ensinamentos alegóricos apresentados por Jesus ao público, em particular aos que o seguiam com alguma reserva, ocultavam verdades que apenas uma análise dos ensinamentos especiais transmitidos por Jesus ao seu grupo secreto permite compreender. 15. Essa sociedade secreta pode ou não ter sido ligada à seita dos essênios, outra sociedade secreta que Jesus conhecia bem. 16. Cada um dos ensinamentos secretos constitui uma lei divina espiritualmente aplicada e materialmente manifesta. Eles estão expostos com muitos detalhes, mas de maneira velada, em passagens do Novo Testamento, e é possível juntar todos eles para se chegar a uma compreensão perfeita. 17. Esses ensinamentos secretos e as práticas neles incluídas estão ausentes da doutrina dada pela Igreja cristã contemporânea. Mas como algumas dessas verdades ocultas foram descobertas por pensadores não pertencentes à Igreja, surgiram diversos movimentos fazendo uso desse conhecimento secreto e que passaram a ser vistos como rivais da Igreja. 18. Se a Igreja cristã atual se dispusesse a aceitar esse conhecimento secreto e passasse a dedicar uma parte de suas atividades a ensinar e preparar seus adeptos mais fervorosos no mundo inteiro para pô-lo em prática, ela se tornaria uma poderosa influência em prol da paz, da felicidade, da saúde e do bem-estar social. Ela poderia eliminar a maioria dos problemas da vida e estabelecer o reino dos céus na terra, pela supressão gradual das guerras, das rivalidades e das incompreensões entre os homens, bem como de seus erros e pecados. Todos esses fatos serão desenvolvidos nos próximos capítulos. O resumo acima representa as convicções do autor. Com toda certeza serão rejeitadas por pastores e sacerdotes e ridicularizadas pelo comum dos cristãos. Os chamados pagãos e os seguidores de outras religiões que não o cristianismo estarão entre os primeiros a reconhecer a verdade revelada por este livro e a descobrir as provas disto em sua experiência pessoal de vida e nos ensinamentos de sua religião ou tradição. Quanto aos cristãos por nascimento ou inclinação, que abraçavam o cristianismo, mas que aos poucos se afastaram dele, com certeza encontrarão neste livro a coerência que está faltando na Igreja cristã.
de hoje e, inclusive, compreenderão por que deixaram de dar seu apoio às instituições cristãs. Os estudantes de misticismo, metafísica, filosofia mística e leis cósmicas, em especial Rosacruzes, teosofistas, maçons, hermetistas e martinistas, saberão apreciar este livro. Nele encontrarão uma confirmação de suas experiências pessoais e uma concordância com os documentos antigos da organização de que são membros. A necessidade do sigilo. A primeira pergunta que surge na mente do cristão sincero e do estudante da Bíblia é: por que, no cumprimento de sua missão, Jesus teria transmitido um ensinamento secreto e ocultado certas verdades? A segunda é: se Jesus foi cosmicamente escolhido para ser o Salvador da humanidade e o mestre dos que aspiram à vida eterna pelo conhecimento das verdades divinas, por que teria cercado de tanto mistério o conhecimento e seu poder inerente, e por que o teria revelado somente a uns poucos? A exemplo das pessoas que olham com desconfiança para toda e qualquer religião, podemos nos perguntar por que Deus não revelaria o conhecimento à humanidade inteira e por que não conferiria poderes espirituais e materiais extraordinários a todos os homens, a fim de instaurar de modo mais rápido e garantido o reino dos céus na terra. A história nos ensina que em várias ocasiões, algumas das quais remontam à mais remota antiguidade, Deus inspirou indivíduos sábios e designou alguns para serem instrutores e avatares. A missão desses seres era transmitir o conhecimento, a fim de elevar a consciência humana a um plano superior e ampliar a compreensão do homem para que ele pudesse assimilar os princípios que governam a vida e a verdade eternas. Cada um desses sábios contribuiu para o avanço da civilização e o desenvolvimento moral da humanidade. Mas esse processo foi sempre longo e ineficiente. O aumento incessante da população mundial, o enfraquecimento da moral e a deterioração rápida dos sólidos princípios que favorecem uma ética sadia entre os seres humanos tornaram necessário o envio de um Salvador, que organizasse e mantivesse um sistema permanente, apto a guiar e instruir a humanidade. Hoje, como há 2000 anos, nem todos os seres humanos estão prontos nem qualificados para receber, compreender e aplicar as verdades superiores da vida e o poder miraculoso que decorre deste conhecimento. Deus deve ter visto, como deve ver ainda hoje, que enquanto o homem não é digno espiritual, social e intelectualmente, não merece e não pode receber nem aplicar convenientemente as verdades supremas que o libertam e o colocam na senda da vida eterna. As experiências vividas por Jesus no cumprimento de sua missão justificam plenamente a necessidade do sigilo. Mesmo entre os que foram cuidadosamente testados, preparados e qualificados, alguns se tornaram céticos, outros procuraram usar o conhecimento e o poder para fins pessoais e egoístas, e outros traíram Jesus. A perseguição e os sofrimentos que Jesus teve de suportar são provas suficientes do porquê do sigilo. A missão de Jesus terminou cedo, enquanto ele ainda estava no auge da juventude. Seus seguidores fizeram de tudo para destruir o conhecimento e o poder que ele trouxera à humanidade. Mas vestígios da verdade e alguns elementos do poder miraculoso que ele trouxe ao mundo chegaram até nós e têm tido a possibilidade de redenção gradual. Não fosse o sigilo, não fosse a organização secreta selecionando e pondo à prova aqueles que se tornariam os guardiões dos mistérios, a grande luz que se manifestou na Terra nos 30 primeiros anos da era cristã teria sido extinguido no momento da ascensão. Os ensinamentos que Jesus tornou tão reais e tão universalmente aplicáveis às necessidades do homem teriam sido perdidos.
A humanidade teria regredido aos erros do passado e o mundo de hoje não veria sequer o mais tênue brilho daquela grande luz. Depois que São Pedro transmitiu as chaves aos seus sucessores, a Igreja cristã primitiva empenhou-se por 1 ou 2 séculos em conservar o espírito da organização secreta fundada por Jesus. De fato, a história das primeiras atividades da Igreja cristã revela que a massa dos fiéis constituía um vasto círculo externo, ao qual era comunicada uma forma velada e cuidadosamente dosada dos princípios cristãos. Já num círculo interno secreto, contendo um número limitado de fiéis, os eleitos eram conduzidos passo a passo, através dos mistérios e dos ensinamentos mais sublimes, até atingirem um grau de desenvolvimento e revelação que lhes permitisse cooperar na obra iniciada por Jesus e cuja perpetuação ele confiara aos seus discípulos. Com os séculos, os ensinamentos secretos foram ficando cada vez mais fechados, enquanto as alegorias e os princípios do ensinamento externo, já então difíceis de compreender, foram desvirtuados, transformados em ritos e perderam consistência para os fiéis. É fato incontestável que os líderes sinceros dos séculos passados preservaram nos arquivos da Igreja Católica os autênticos ensinamentos secretos e poderes divinos transmitidos por Jesus e que os aplicaram conscienciosamente, embora de modo limitado, para a edificação desta Igreja e a sustentação de sua autoridade. Mas é fato também que a grande massa dos fiéis da Igreja cristã de hoje, quer sejam católicos, protestantes e outros, ignoram totalmente esse conhecimento secreto e sequer suspeitam de sua existência. Assim, vemos que, em todos os sentidos, as chaves da Igreja do Cristo, transmitidas por Jesus a Pedro, líder de sua escola de discípulos, eram autênticas chaves que deveriam ser passadas a todos os que sucedessem à testa da Igreja, por todos os tempos. Não eram meras chaves alegóricas, mas as chaves de ouro que podem abrir as portas de todos os templos e tabernáculos cristãos, de todos os corações, de todas as almas e de todas as escolas que ainda hoje têm por missão ensinar os princípios da vida. A Escola Secreta, Parte 1. Tendo descoberto as chaves que provam a existência de uma sociedade secreta no início do cristianismo, fica fácil examinar os arquivos e documentos antigos, os escritos históricos, os textos sagrados não contidos na Bíblia, como também muitas passagens do Novo Testamento. Uma vez reunidos, como as contas de um rosário, eles nos mostram um quadro bem claro de como Jesus procedeu para cumprir sua missão. Em primeiro lugar, devemos ter em mente que Jesus pôde se apoiar em precedentes para organizar a sociedade secreta que descrevemos aqui. Nos séculos que o precederam, havia existido no Egito, na Índia, na Pérsia e em outras regiões do Oriente Próximo, escolas e movimentos secretos dedicados à preservação e perpetuação da sabedoria. Na maioria das nações adiantadas do Oriente Próximo, havia um clero constituído, encarregado de propagar a religião oficial e proteger as tradições e as crenças religiosas antigas. Em cada uma dessas nações havia uma ou várias organizações secretas, compostas de livres pensadores, filósofos e místicos iluminados. Esses adeptos procuravam desvendar os mistérios da vida e ensinavam por revelações espirituais e cósmicas que recebiam como uma dádiva de Deus e um presente para a humanidade. Gradualmente, eles foram deixando para trás as velhas tradições, superstições e crenças mitológicas de seus ancestrais. Todas as nações assistiam há séculos à rivalidade entre os buscadores da verdade e os defensores das formas antigas e errôneas de religião. Naturalmente, o clero oficial estava em posição de vantagem para impor suas crenças e práticas ao povo, ao passo que os buscadores,
Os céticos, os heréticos e os místicos iluminados muitas vezes tiveram de sacrificar sua vida e seus bens terrenos a fim de preservar as grandes verdades que lhes foram reveladas ou que eles tinham descoberto graças às chaves que usaram. A luta implacável entre Amenhotep IV e o clero oficial do Egito ilustra perfeitamente o conflito permanente entre as forças da luz e as das trevas. O faraó Amenhotep IV, que atingiu a iluminação, foi o primeiro indivíduo na história conhecida da civilização a formular o conceito de um Deus único e eterno e a condenar o politeísmo, o que provocou uma reação violenta no país inteiro. Amenhotep IV consagrou seu tempo, sua fortuna e suas forças ao desenvolvimento dessa revelação. Construiu templos e santuários à glória do Deus eterno. Destruiu as estátuas, os altares e as inscrições que expressavam as antigas crenças. E apesar de ter sacrificado sua vida por essa obra, o clero maquiavélico conseguiu derrubar aquilo que era visto como um movimento rival e perigoso. A despeito de seus sofrimentos e de sua morte precoce, ele fez tanto pela disseminação da nova religião por todo o Egito que nem mesmo milhares de anos conseguiram enfraquecer o brilho de sua doutrina e a beleza de suas preces ao Deus de todas as criaturas. Depois que Jesus recebeu o batismo e o Espírito Santo desceu sobre ele para impregnar seu ser com a sabedoria e o poder divino, que, de alma encarnada, transformou-o no Cristo com a missão de salvar o mundo, ele soube que cada revelação, cada impulso, cada visão e cada mensagem que lhe viriam dos anjos ou do próprio Deus o conduziriam inelutavelmente pelo caminho do sofrimento, da traição e finalmente da crucificação, pelo qual passaram todos os seus predecessores em sua obra luminosa em prol da humanidade. Os testemunhos das experiências de seus predecessores e dos fundadores de sociedades secretas encarregadas de preservar e perpetuar os ensinamentos divinos certamente permitiram a Jesus pressentir o caminho que ele teria de seguir no cumprimento de sua missão. Não falarei aqui sobre a formação que Jesus recebeu em sua infância, mas o fato é que, com apenas 12 anos de idade, sua mente brilhante deixou boquiabertos os doutores da sinagoga. Também não discorrerei sobre a educação superior, tanto humana quanto espiritual, que lhe foi dada em sua adolescência e que o capacitou a fazer uso de alegorias, analogias e metáforas relativas às preocupações pessoais, aos interesses, desejos, esperanças, provas e atribulações, até de povos muito distantes. Um jovem como ele, nascido no lar de um modesto carpinteiro, não poderia adquirir todo esse conhecimento nas escolas elementares de sua terra, e, sua família sendo pobre, não poderia ser enviado a um país distante para cursar um ensino superior. A preparação que ele recebeu na infância e na adolescência não proveio apenas de mensagens ou visões cósmicas e divinas. Na verdade, sua formação foi de natureza dual. Por um lado, ele conhecia os costumes, as artimanhas, as crenças hipócritas, as tentações mundanas e as fraquezas dos povos de muitas terras. Por outro, possuía um conhecimento ilimitado das leis espirituais e das grandes verdades cósmicas, que ele não poderia apreender de nenhum outro modo a não ser harmonizando-se com Deus, seu Pai, que ordenara que viesse a este mundo para transformá-lo num refúgio de paz, estabelecendo assim o reino dos céus na terra. A formação, a preparação e a iluminação espiritual de Jesus
no que concerne às coisas mais elevadas da vida, são inquestionáveis. A revelação de ordem universal que ele recebeu abarcava a sabedoria, a religião e a lei. Tão grande conhecimento não poderia provir de nenhuma outra fonte, senão de uma revelação. Mas é igualmente verdade que ele não poderia ter tanto conhecimento das coisas do mundo, como provam suas centenas de alegorias e metáforas, senão através de sua própria vivência terrena, de seu contato com as pessoas e com seus pensamentos mais banais. O livro A Vida Mística de Jesus descreve longamente a formação de Jesus, que até ser batizado era chamado de José. Portanto, não é necessário nos estendermos sobre esse ponto. Mas não podemos deixar de mencionar o fato de que essa formação incluiu o estudo das provações, dos sucessos e fracassos, das esperanças e aspirações daqueles que, no passado, haviam fundado ou perpetuado as escolas e movimentos secretos em todas as terras vizinhas. Aqueles seres tinham sido movidos pelas mesmas intenções que Jesus e seus contatos espirituais permitiram que ele compreendesse as obrigações que logo teria de assumir. Assim sendo, nada mais lógico que para cumprir os desígnios de seu pai e organizar uma sociedade secreta para protegê-la e possibilitar que ela se desenvolvesse, Jesus recorreu aos princípios anteriormente estabelecidos nas escolas secretas do Oriente Próximo e do Extremo Oriente. A terminologia e os símbolos secretos de que Jesus se serviu de maneira velada em suas conversas, suas pregações e suas parábolas eram praticamente idênticos aos de suas outras escolas e sistemas. Os membros de movimentos secretos estrangeiros podiam reconhecê-lo prontamente. Esses símbolos, aliás, mantiveram-se inalterados até hoje em nossos dias e em muitos casos. Arquivos conservados no Oriente Próximo e certas passagens do Novo Testamento revelam que pouco tempo depois de seu batismo e da descida do Espírito Santo, que marcaram o início de sua missão, Jesus fez contato com ricos e pobres, justos e perversos, cultos e publicanos, virtuosos e pecadores, e com isto aprendeu muito sobre os costumes civis e religiosos da época. Dotado de profundo discernimento e de um conhecimento intuitivo de tudo o que procedia de Deus ou do homem, e se consagrando unicamente a propagar a verdade, aos poucos foi reunindo sob as oliveiras ou nos campos ao longo das estradas da Palestina homens e mulheres dispostos a ouvir sua mensagem. Depois de expor sucintamente um assunto, ele fazia perguntas aos seus ouvintes a fim de debater com eles os pontos importantes que foram abordados, mas principalmente para saber como a mente humana estava aceitando e assimilando os avançados princípios que ele julgava indispensáveis à salvação do homem. Por causa da oposição política e sabendo o que tinha acontecido nos séculos anteriores, quase todas essas reuniões preliminares, destinadas a selecionar discípulos dignos de seu ensinamento, eram feitas em locais públicos, onde o soldado romano, o funcionário judeu, o árabe desconfiado e qualquer um, enfim, podiam ouvi-lo e constatar que ele não cometia nenhuma falta legal e nenhum crime contra o Estado, que não insultava as religiões estabelecidas nem violava os regulamentos militares. No começo, muitos zombavam de suas palavras, que soavam como profecias. Outros riam de suas descrições dos infortúnios que rondavam os gananciosos, os preguiçosos e os negligentes. Os sábios da sinagoga
Os chefes religiosos e os governantes menosprezavam o conhecimento de seu grupo de seguidores. Eles o consideravam um extremista inofensivo, capaz de captar apenas, passageiramente, o interesse de uma minoria. Mas, para os sinceros, pessoas que em qualquer geração ou época são os verdadeiros buscadores da verdade, havia algo invulgarmente místico em seu modo de falar e demonstrar as leis simples, mas misteriosas da natureza. Não tardou muito para que Jesus ficasse cercado de duas categorias de homens e mulheres. De um lado, os céticos e zombadores, e do outro, os que acreditavam nele e em seu ensinamento, mas que temiam por sua vida caso mostrassem abertamente sua sinceridade, tanto diante dos que eram a favor dele, como dos que eram contra ele. Jesus logo compreendeu que tinha de prosseguir sua obra de duas maneiras. Precisava continuar fazendo as reuniões públicas e realizando milagres diante da multidão, mas precisava também fazer várias reuniões mensais com os discípulos sinceros que ele selecionara cuidadosamente para darem seguimento à sua grande missão. Quanto a isso, Jesus compreendeu o grande valor das experiências dos avatares do passado. Um exame atento dos registros antigos mostra que ele não se desviou muito dos métodos empregados pelos seus antecessores em sua vida pública. A Grande Escola Secreta, Parte 2. Em sua escola secreta, havia duas categorias de homens e mulheres. A primeira era composta de pessoas que aspiravam sinceramente à verdade, mas que aceitavam as explicações de Jesus com certa reserva e, vez por outra, pediam sinais e provas. Eram estudantes sinceros que se aplicavam à busca da maestria dos princípios passíveis de produzir resultados concretos. Curar os enfermos, devolver os movimentos aos paralíticos ou a visão aos cegos. Como Jesus conseguia, mas não tinha o menor interesse em seguir seus preceitos espirituais e mudar o curso de sua vida, no intuito de alcançar o estado ideal que Jesus apresentava como a meta suprema de sua missão. Os fiéis da segunda categoria, ao contrário, aceitavam com fé absoluta todas as grandes verdades que Jesus ensinava e não davam excessiva importância às demonstrações de seu poder, encontrando na virtude de uma vida mais plena a única recompensa que desejavam. Frente a essas duas categorias de fiéis, Jesus teve de buscar meios eficazes para que cada pessoa conseguisse adquirir plena consciência da importância da obra que ele tinha a realizar e que deveria ser continuada por seus seguidores. O trabalho de organização da instituição ou escola que Jesus visualizava não foi fácil. Há várias provas de que ele se recolheu à solidão e ao silêncio em diversas ocasiões para chorar, orar e rogar a Deus a sua orientação. Os pecados do homem o entristeciam menos do que a indiferença e a falta de sinceridade daqueles que poderiam se tornar grandes discípulos, mas que ainda continuavam apegados aos prazeres do mundo e não conseguiam se dedicar por inteiro ao novo movimento. Não obstante, sabendo que ele conseguiu selecionar 120 de seus seguidores para compor sua sociedade secreta, mas teve de deixar no círculo externo de seu movimento aqueles em quem a busca da verdade não era uma aspiração contínua e os insinceros. Essa mesma categoria continua existindo nos dias de hoje. São pessoas que vivem correndo atrás de grandes pregadores, comprando pilhas de livros e revistas e, assim dizem, sempre buscando as grandes verdades da vida. Mas no santuário de seu coração, em seus momentos de meditação, elas analisam e classificam as verdades recebidas à luz de suas crenças anteriores e, sobretudo, de suas convicções preferidas. Desse modo,
criam uma filosofia, um código de vida ou uma fé religiosa que é uma mistura de suas crenças pessoais com as de outros pensadores. Essas pessoas nunca descobrem nem compreendem interiormente as grandes verdades que estão buscando. Elas chegam ao fim de sua vida ainda convictas de que o Mestre, que poderia lhes revelar e provar de modo inequívoco as verdades que elas aceitariam de bom grado, não apareceu, mas que devia estar vivo em alguma parte, enquanto elas, em sua busca confusa, erravam o portal do templo que tanto ansiavam encontrar. Para impedir que pessoas indignas ou membros do círculo externo tomassem conhecimento dos ensinamentos secretos e das revelações divinas reservados exclusivamente aos discípulos verdadeiros, Jesus decidiu que ele e os 120 discípulos escolhidos e qualificados se reuniriam em um local secreto e se identificariam através de certos sinais, palavras e símbolos. E assim foi que, bem no centro de Jerusalém, numa rua que não suscitava a menor suspeita e estava protegida de qualquer possibilidade de invasão pelos soldados romanos, Jesus e seus 120 discípulos secretos adquiriram um local que só eles conheciam através de um código. Tudo isso pode parecer coisa de ficção ou delírio, mas mostrarei mais adiante que determinados parágrafos, frases e termos do Novo Testamento que os estudantes da Bíblia sempre acharam estranhos e misteriosos comprovam minhas afirmações sem nenhuma ambiguidade. Assim, em determinadas noites, previamente escolhidas em função das festas judaicas e romanas, para não entrar em conflito com as leis estabelecidas e para evitar atrair a atenção sobre eles, e também das fases da lua, a exemplo dos avatares do passado, que conheciam as influências celestes e cósmicas, os 120 discípulos e seu líder divino se congregavam. Esporadicamente, em caso de emergência ou de uma revelação importante que Jesus teve em algum momento do dia ou da noite, os discípulos eram convocados através de uma mensagem codificada. E assim, gradativamente, Jesus revelou aos seus discípulos os grandes segredos da vida e da morte, os valores espirituais da terra e do reino que estava por vir. Ao longo dessas reuniões, ele provou que suas doutrinas não eram apenas filosóficas, religiosas, morais e éticas, mas que também tinham um valor prático na vida cotidiana. Ensinou aos seus discípulos a natureza das enfermidades, sua causa e a maneira de tratá-las. Explicou-lhes como seria falacioso depender exclusivamente de remédios e plantas, ou recorrer a bruxarias, encantamentos e outras formas de tratamento, quando há um poder divino que pode e deve se exercer através do homem e cuja essência é o poder criativo que Deus usou no começo dos tempos para criar o universo e tudo o que existia acima e abaixo da terra. Transformar água em vinho, fazer brotar água de uma rocha, restaurar ossos quebrados e tecidos dilacerados, fazer voltar a bater um coração sem vida, devolver a visão aos cegos, fazer pão e maná a partir de elementos invisíveis do espaço e centenas de outras manifestações das leis divinas e naturais agindo juntas, tudo isto estava incluído no estudo e nos trabalhos de cada uma das reuniões secretas. A senda para a vida eterna, os verdadeiros princípios da imortalidade da alma, a purificação do corpo e do eu interior, a aquisição da beleza espiritual, da força divina e da harmonização com Deus, eram algumas das questões explicadas gradualmente por Jesus, tanto nas reuniões coletivas como em instruções individuais. A lei do triângulo e o significado da Trindade, temas fundamentais
eram tratados em todas as discussões filosóficas e nas demonstrações físicas ou alquímicas das leis universais. Fechando os olhos e procurando adotar o olhar próprio do místico, podemos visualizar o local principal dessas reuniões. Naturalmente, devia ser bastante grande para acomodar 121 pessoas e ainda permitir a experimentação dos princípios estudados. Sabemos que esse local foi de uso exclusivo de Jesus e seus discípulos por um longo período de tempo e que tinha um nome com um significado bem definido para eles, mas que se perdeu com o passar dos séculos. Veremos mais adiante que o nome desse local pode nos fornecer uma chave importante, embora tenha sido negligenciada por séculos passados. A maioria dos templos e dos locais de encontros secretos dos místicos do passado ficava em grutas e espaços subterrâneos em ruínas, que ofereciam toda a segurança e garantiam o silêncio requerido. Alguns desses locais, porém, ficavam na superfície, em geral no pavimento superior de alguma construção antiga. Jesus e seus discípulos escolheram um local como esse no segundo andar de uma casa em Jerusalém. Quem passava pela rua não via nada de suspeito, até porque os discípulos seguiam estritamente a instrução de entrarem um a um, enquanto um guardião vigiava a rua para alertá-los da aproximação de estranhos. As janelas da sala eram veladas por grossas cortinas, mas uma abertura quadrada no teto deixava descoberto o céu estrelado. No centro da sala havia um altar com velas suficientes para iluminar o local, mas do lado de fora nada se percebia. O dado mais surpreendente em relação a essa sociedade talvez seja o fato de que, quando Jesus escolheu, guiado por uma revelação espiritual, os 120 discípulos dignos de sua confiança, tenha incluído a sua própria mãe, além de seus irmãos e irmãs. Se digo surpreendente, não o faço pelo fato em si, mas porque a maioria dos cristãos talvez duvide disso, alegando que a Bíblia não fala nada a esse respeito. No entanto, o Novo Testamento revela isso de modo inquestionável. Diversas passagens citadas mais adiante permitem esclarecer esse ponto e, inclusive, compreender melhor outros aspectos do relacionamento entre Jesus e seus familiares no contexto de sua missão. Ora, esses aspectos são incompreensíveis quando se ignora que os familiares de Jesus pertenciam a essa sociedade secreta. Muitos cristãos vão ler este livro e negar que Jesus tenha tido irmãos e irmãs. Essa minha afirmação foi tantas vezes contestada durante minhas palestras e discussões na igreja que acabei até desenvolvendo a destreza de localizar rapidamente todas as passagens do Novo Testamento em que isso é afirmado de forma categórica e recitá-las para os meus atônitos ouvintes. Não admira que a massa dos cristãos pouco ou nada saibam sobre o trabalho secreto realizado por Jesus durante sua missão na Terra. Milhões de pessoas leem a Bíblia. Pregadores e exegetas eruditos analisam um número incalculável de livros e artigos, dedicam-se à vida de Jesus sem que se torne de conhecimento geral o fato de que ele teve irmãos e irmãs que nasceram, segundo a Bíblia, depois dele. Outros arquivos, todavia, chegam a dizer que alguns nasceram antes dele e outros depois. Não é de causar espanto, então, que os verdadeiros propósitos, ideais e princípios da doutrina secreta de Jesus estejam perdidos para o cristão de hoje. Jesus trabalhou com os membros de sua escola secreta até o fim de sua vida. Ele não cessou de lhes repetir o que os grandes instrutores de todos os tempos disseram aos seus discípulos sinceros, ou seja, que chegaria o momento em que a perfeição ou maestria se infundiria neles como dádiva do céu, e neles permaneceria como fruto de sua devoção aos estudos e da paciência e perseverança
na prática dos ensinamentos. Jesus anunciou aos seus discípulos que, no momento certo, Deus cumpriria sua promessa de fazer descer sobre eles o Espírito Santo, como tinha acontecido com ele. Após essa bênção de Deus, ele, seu mestre, conferiria a eles a autoridade requerida para saírem pelo mundo, ensinando e pregando, como ele próprio fizera, para fazerem milagres iguais aos seus e realizarem coisas ainda maiores. Os discípulos se encheram de grande expectativa pelo advento dessa experiência suprema, quando o milagre dos milagres se realizaria neles. Mas Jesus também os advertiu de que antes disso acontecer, ele teria de passar pelo inferno, carregar sua cruz, sacrificar sua vida, ser crucificado e sepultado. Ele sabia, pelo conhecimento da vida daqueles que antes dele foram luzes do mundo, pelas profecias dos patriarcas e pelas visões que recebera de Deus, que seria perseguido pelas mesmas pessoas que ele ajudara e que seria traído por alguém de sua confiança. Como a história das civilizações testemunhou em muitas ocasiões, um traidor tinha de se infiltrar entre os companheiros fiéis e leais para encarnar o espírito das trevas, simbolizado por Satã. Depois, a hora sombria chegou e tudo o que ele profetizara se cumpriu. Em silêncio, os discípulos de Jesus, ligados pelo sigilo, afastaram-se do burburinho da multidão. Com uma compreensão que só eles podiam ter, viram cumprir-se a lei cósmica, segundo a qual o Mestre deve carregar sua cruz até o local do suplício, padecer e ser sepultado entre os mortos, e assim preparar sua ascensão final ao reino da paz e do amor perfeitos. Durante todo o martírio, os 12 discípulos que constituíam sua guarda e seu comitê executivo, e que mais tarde o mundo conheceria como sendo seus 12 apóstolos, fizeram a parte que lhes cabia, enquanto os outros, inclusive a mãe de Jesus, fizeram a deles no silêncio, cuidando em não atrair os olhares dos inimigos. Quando chegou o decreto ordenado a retirada do corpo de Jesus, um de seus mais ricos discípulos secretos se adiantou, como que sob o ímpeto de uma súbita inspiração, e se ofereceu para cuidar desta tarefa. As doutrinas desse drama grandioso se fecharam sem que os soldados, os políticos, os zombadores, os críticos e todos os que jogaram pedras e cuspiram em Jesus soubessem que em um grupo de 120 fiéis tinha formado um círculo místico ao redor do Gólgota, cujo poder elevara Jesus acima das feridas e dos insultos que lhe foram infligidos. Longe de ser o ato final da carreira de um misterioso fazedor de milagres, o fechamento da tumba não passou de um acontecimento transitório. Dessa tumba sairia o Redentor da humanidade. Seu poder o abandonara enquanto ele estava na cruz, mas voltaria a se infundir, não sobre um único homem, mas sobre os 120 membros do círculo místico. Essa transformação de Jesus e a transferência de seu poder aos discípulos secretos marcariam o advento de um novo reino na terra, um reino eterno. A missão secreta de Jesus. Nos capítulos anteriores, foram feitas várias referências à grande missão que Jesus deveria cumprir na terra. Como essa missão estava estreitamente vinculada ao sigilo, convém agora considerá-la com mais detalhes. Já mencionamos que no curso das eras que precederam a vinda de Jesus, seres inspirados haviam difundido a luz e prodigalizado revelações divinas entre diversos povos. Mesmo mantendo o bom senso diante dos relatos mitológicos da antiguidade e descontando os exageros alegóricos na história das religiões egípcia e hindu, por exemplo, ainda assim
ficam com um certo número de fatos que mostram claramente que os povos antigos passaram séculos acreditando no nascimento divino de grandes instrutores, que vieram com a missão de tirá-los das trevas espirituais. Conforme indiquei em meu livro A Vida Mística de Jesus, atribui-se a muitos deles uma concepção imaculada e um nascimento divino, com narrativa muito semelhante à de Jesus. Mesmo que consideremos esses relatos como simples alegorias, não podemos deixar de concluir que os povos da antiguidade consideravam aqueles místicos e sábios inspirados como enviados do Deus ou deuses cultuados e que foram cosmicamente escolhidos e missionados para nascer entre os homens, em determinadas etapas de sua evolução, a fim de lhes indicar a próxima etapa e o caminho a ser seguido para uma vida mais nobre. É facilmente compreensível que, depois da morte desses seres especiais, aqueles povos que os tinham admirado e venerado tenham fantasiado ou dado um colorido excessivo às histórias relativas ao aspecto ímpar de sua divindade. Mesmo hoje em dia, tendemos a transformar em heróis extraordinários pessoas que se distinguiram numa das atividades humanas e a achar que toda pessoa de mente inspirada é não apenas um ser destinado a cumprir uma missão especial em prol da humanidade, mas também inigualável até no sentido físico, mental e biológico. Essa tendência a atribuir qualidades excepcionais, inexistentes no comum dos mortais, aos sábios e líderes iluminados da humanidade, está presente também nos cristãos de hoje, para quem os discípulos de Jesus tiveram concepção divina e nascimento incomuns para terem conseguido atingir os píncaros de sua nobre posição na religião cristã. No entanto, a literatura e os arquivos cristãos nos contam, por exemplo, que São Mateus, antes de sua conversão, era um publicano, isto é, um coletor de impostos, residente em Cafarnaum e que depois de ter sido uma luz entre os homens e um grande pregador, cujos legados espirituais estão imortalizados no Novo Testamento, morreu de causas naturais. Para os cristãos, entretanto, é como se Mateus tivesse merecido seu título de santo, não em virtude do bem que ele fez na última parte de sua vida como discípulo e missionário, mas por causa de algumas qualidades ímpares que teriam sido dadas à sua alma antes de se encarnar no corpo terreno. O próprio nascimento dele teria sido acompanhado de circunstâncias e condições incomuns. Também no caso de São Marcos, os registros cristãos não pretendem apresentá-lo como um personagem extraordinário. Seu verdadeiro nome era João. Marcos era seu sobrenome. Sabe-se muito pouco de sua vida antes de sua conversão ao cristianismo e não há nenhum acontecimento digno de nota antes de ele se tornar um dos discípulos de Jesus e começar a pregar. Apesar disso, os cristãos costumam imaginá-lo como uma criança muito piedosa, dotada de excepcional maturidade espiritual e predestinada a ser uma grande luz da Igreja cristã, um santo. O mesmo se repete com todas as personagens ligadas à história cristã. Mas uma coisa é certa no que concerne aos avatares e sábios inspirados que precederam Jesus. Todos cumpriram verdadeiramente uma missão, a despeito de terem sido ou não predestinados por Deus, ou de terem nascido ou não em condições excepcionais. A história moderna os reconhece como seres divinamente inspirados e destinados a uma missão especial. Não porque
pretenderam ou declararam ser enviados de Deus, mas por causa do que fizeram efetivamente pelo progresso da civilização e da luz que irradiaram entre os homens. O estudo dos ensinamentos desses antigos filósofos nos revela que a verdade e a sabedoria são a essência de sua contribuição para o pensamento moral e espiritual da humanidade. De onde vem esse maravilhoso conhecimento? O que faz um homem transcender as circunstâncias e as condições de sua vida, renunciar a todo conforto pessoal e objetivos egocêntricos para consagrar diligentemente uma vida inteira a uma obra espiritual ou moral ética? O que o leva a fazer os maiores sacrifícios para que a humanidade se eleve e aceitar passar pelos sofrimentos que parecem ser a única recompensa que a humanidade sabe oferecer aos que mais a auxiliam? A história das civilizações demonstra que os grandes iluminados do passado conheceram a traição, as suspeitas, a inveja e o ciúme das religiões estabelecidas e de certas classes sociais. Na maioria dos casos, padeceram numa cruz, ainda que alegórica, escarnecidos por aqueles que mais deveriam ser gratos. Somente um decreto divino e um plano intencionado e concebido por Deus poderiam ser responsáveis pela missão excepcional que esses filósofos antigos cumpriram em sua época e pela sabedoria que legaram ao mundo, preservada nos arquivos da humanidade. As grandes verdades de que foram mensageiros provieram de uma fonte divina, através de visões, inspirações e impulsos. Eles revelaram essas verdades à humanidade gradativamente, guiando-a por etapas para planos de existência cada vez mais elevados e para a ampliação de sua consciência e compreensão. Cada um desses avatares lançou uma base sobre a qual ergueu uma estrutura capaz de elevar a consciência humana até um determinado patamar, além do qual ela não poderia chegar naquele ciclo do desenvolvimento espiritual da Terra. Depois de um longo período de silêncio, um outro avatar surgia para conduzir a humanidade até o patamar imediatamente superior. A análise de seus ensinamentos revela que o último desses místicos antigos levou a consciência espiritual e a compreensão ética e moral do homem a um grau de desenvolvimento em que o mundo estava pronto para receber as verdades e os princípios transcendentes que Jesus iria revelar já no início de sua missão. Ao afirmar aos seus seguidores sinceros que ele estava lhes trazendo o novo caminho para a vida eterna e que estava cumprindo profecias do passado, foi exatamente isso que ele quis dizer. O desenvolvimento do cristianismo através dos séculos revela que, graças à preparação que ele recebeu para levar a cabo sua missão, o conhecimento transmitido por Jesus talvez tenha ido além do que ele mesmo imaginava. Afinal, era essa a missão? Deveria ele ser como a de seus antecessores? Deveria ele surgir em meio às trevas de um ciclo para elevar a consciência do homem um grau acima do que os outros haviam feito e impedir que a humanidade vacilasse e recaísse em suas antigas crenças e práticas? Deveria ele, em última análise, apenas mais um dos missionários investidos por Deus de uma tarefa específica num dado ciclo da evolução humana? Quaisquer que tenham sido os precursores de Jesus e as condições que prevaleceram em sua concepção e nascimento, o fato é que ele surgiu como o mais novo e maior de todos os mensageiros divinos, em meio a um povo que parecia não sentir nenhuma necessidade de uma religião nova, mais avançada ou verdadeira.
Se analisarmos a religião judaica da época, constatamos, fazendo abstração de certas atitudes duvidosas, a devoção sincera de seus seguidores, em particular no tocante ao culto de um Deus único e eterno. Analisando os povos vizinhos do local de nascimento de Jesus, verificamos o mesmo ardor e devoção em seus seguidores. O fato de que um grande Messias era esperado não significava que o povo sentia necessidade de uma nova religião ou de transformações radicais. De fato, foi por ter dito de antemão que não aprovava e não podia apoiar todas as ideias contidas na fé judaica que Jesus atraiu para si a hostilidade dos judeus, que não se recusaram a considerá-lo o Messias aguardado. Antes de Jesus, houve apenas um guia espiritual, cujos ensinamentos também eram radicalmente inovadores e cuja primeira ação foi contestar as crenças religiosas estabelecidas. O faraó egípcio Amenhotep IV, mais tarde conhecido como Akhenaton, que desviou o homem de sua crença numa multidão de deuses simbólicos para a fé de um Deus único e eterno. Jesus nasceu, portanto, num país relativamente novo, onde não havia necessidade de uma religião nova ou de uma reforma na religião existente. Ora, desde o início de sua missão, suas palavras foram de um modernismo impressionante. Que podemos então dizer sobre a missão desse grande modernista? A resposta pode ser encontrada numa de suas declarações, quando diz que, como mensageiro de Deus, ele é o Redentor e o Salvador dos homens, que veio com uma espada não para destruir a vida, mas para combater o mal, para dar mais força à verdade e cuidar que as leis reveladas ao mundo nas eras passadas não fossem mais ignoradas, deturpadas ou negadas pelo homem, mas compreendidas e cumpridas. Jesus tinha também uma missão secreta, que ele explicou em detalhes aos seus discípulos sinceros. Essa missão, como veremos mais adiante, consistia em sofrer por delegação pelos erros dos homens para purificar a humanidade de todo o mal, inclusive do pecado original, e em sacrificar sua existência terrena e sua divindade para que a humanidade recebesse o Espírito Santo e se instaurasse o reino dos céus na terra. Que missão verdadeiramente ímpar e grandiosa! Será que ainda precisamos nos perguntar por que a missão de Jesus foi tão cercada de segredos e mistério? Não veio ele para revelar o maior de todos os mistérios, e este mistério dos mistérios não estava até então secreto para o homem? Uma missão como essa, que punha em xeque os princípios políticos, sociais e religiosos do mundo inteiro, não era eminentemente perigosa? Analisando a missão de Jesus e comparando suas palavras com seus atos e ensinamentos secretos, constatamos que ele não só apareceu para as massas como a luz dos homens, um novo João Batista, um novo Amenhotep ou um novo guia espiritual da humanidade, como também fixou o alicerce, o misterioso alicerce da superestrutura invisível que seria o milagre dos milagres, a remissão dos pecados do homem e a purificação de sua alma pelo sangue do Cordeiro. Através das eras, o Cordeiro sempre simbolizou um grande mistério. Seu sangue foi reservado para sacrifícios solenes, em lugares e datas especiais, sem que ninguém nunca soubesse o real significado espiritual e místico desta cerimônia. Ela sempre foi um mistério dos mistérios e nem os grandes iluminados que revelaram sua profunda significação. Era parte da missão de Jesus tirar seus seguidores da ignorância quanto ao grandioso simbolismo do sangue do Cordeiro e seu significado de redenção e purificação do homem.
Ele veio para demonstrar esse mistério, tirar o véu e expor à humanidade o processo da purificação e o caminho da salvação. Uma missão tão extraordinária exigia cautela e o mais absoluto sigilo em sua fase inicial. Uma revelação prematura dos fatos, uma divulgação inoportuna dos seus planos, um uso indevido dos altos princípios místicos que ele aplicava teriam tornado mais árdua a sua missão e frustrado seus planos. Pior que isso, Jesus não teria conseguido dar a demonstração suprema de seus ensinamentos, graças à qual o mundo acreditaria nele e ele colocaria a pedra de sua igreja no ciclo correto da evolução humana. A missão predestinada e o nascimento divino de Jesus, o maior de todos os guias da humanidade, bem como sua preparação terrena, ocorreram no ciclo da evolução humana, no período histórico, no lugar e nas circunstâncias em que o máximo de benefício seria produzido. A compreensão disso deveria ser suficiente para que o historiador e o cristão nunca mais duvidassem de que Jesus foi singularmente concebido e nasceu para cumprir uma missão ímpar e revelar ao mundo um segredo, o mistério dos mistérios. Os mistérios cristãos. Os cristãos em geral ficarão surpresos com a descoberta de que as verdadeiras doutrinas e práticas cristãs estão repletas de mistérios. A missão de Jesus e seus apóstolos consistiu primeiramente em aplicá-los e depois em revelar as leis secretas para os discípulos dignos, capacitando-os a executar no mundo a missão que lhes foi legada. A Igreja contemporânea incute em seus fiéis a ideia de que todos os mistérios do cristianismo estão contidos nos sacramentos e nas características de sua liturgia, não tendo ligação com leis naturais e divinas aplicáveis na vida cotidiana. Não obstante, pude constatar que, a despeito do estudo assíduo do Novo Testamento e da análise sincera de seus princípios, muitos cristãos acham que os mistérios ligados a ritos e doutrinas eram coisas das antigas religiões pagãs e que desapareceram ou perderam importância com as revelações que Jesus trouxe ao mundo. Em outras palavras, há uma ideia generalizada de que as religiões primitivas e as mitologias indiana, egípcia, persa, entre outras, continham crenças estranhas, enigmáticas e cerimônias ostentosas, apresentadas em geral num ambiente dramático e hipnótico, e que eram chamadas de mistérios, apenas para impressionar e seduzir os fiéis, mantendo-os cegos para a verdade destes chamados mistérios. Os partidários desse ponto de vista acabam chegando à conclusão de que o advento do cristianismo e a luz difundida por Jesus e seus discípulos deram fim a esses mistérios e libertaram os povos da escravidão às falsas crenças do passado e dos pretensos poderes misteriosos, que, longe de serem divinos ou sobrenaturais, não passavam de fraudes e truques de ilusionismo para enganar os ingênuos. A verdade, porém, é que as doutrinas e práticas dos primeiros cristãos continham muitos mistérios e segredos relativos aos princípios e leis superiores, do que os pagãos jamais conheceram. Embora seja indiscutível que as religiões pagãs primitivas encerravam mistérios que não passavam de caricaturas da verdade e hábeis manipulações das leis naturais, é inegável que muitos deles repousavam em verdades genuínas e fundamentais. Os luminosos ensinamentos de Jesus e seus discípulos dissiparam as mistificações do passado, embora, na maioria dos casos, eles simplesmente projetaram uma nova luz sobre os antigos mistérios, fazendo com que ressurgissem como revelações sublimes. Os mistérios que Jesus ensinou aos seus discípulos e que eles usaram em seu trabalho missionário nunca foram eliminados da Igreja e nem deixaram de ser
um elemento essencial da teologia e da doutrina cristã. Entretanto, à medida que o cristianismo se sistematizou, desenvolveu rituais e se modernizou, os mistérios transcendentais que Jesus veio para revelar e que constituíam o elemento mais elevado de seus ensinamentos e práticas desapareceram para o círculo externo dos fiéis. Por fim, acabaram se tornando desconhecidos até para aqueles que foram incumbidos de propagar as verdades evangélicas. Naturalmente, podemos nos perguntar se os primeiros patriarcas da Igreja tinham conhecimento desses mistérios, levando em conta que Jesus os revelara aos seus discípulos, usando-os para fazer seus milagres e cumprir sua missão. É muito provável que os arquivos mais secretos da Igreja preservem a verdade sobre esses mistérios e leis que toda pessoa evoluída espiritualmente poderia compreender e aplicar. Na verdade, muitos desses mistérios que implicam o uso das leis naturais e divinas foram usados em épocas passadas pelos mais altos dignatários do círculo interno da Igreja Católica Romana. Muitos cardeais e outros pontífices fizeram uso deles no passado, e temos todo o direito de presumir que o atual círculo interno da Igreja, conhecido pelo nome de Colégio dos Cardeais, possa ter acesso à sabedoria e ao conhecimento referentes a esses grandes mistérios, e possa, à sua conveniência, aplicar as leis e realizar os chamados milagres. Caso esses eminentes patriarcas da Igreja não estejam familiarizados com esses mistérios e seu uso, essa lacuna torna-os censuráveis no tocante à direção da Igreja. Nos comentários velados ou explícitos que os apóstolos fazem no Novo Testamento, vemos que as doutrinas secretas, reveladas e demonstradas por Jesus foram um dom transcendental de Deus aos apóstolos, que deveriam se considerar depositários de um conhecimento sagrado e não seus detentores exclusivos. Seu dever seria difundir esses mistérios e verdades, e não mantê-los secretos como um bem pessoal. Esse preceito deriva de um princípio místico fundamental, que é conhecido e rigorosamente seguido pelas fraternidades místicas contemporâneas. A rara sabedoria e o conhecimento que o místico sincero recebe, através de revelações ou pelo estudo dos documentos disponíveis nos arquivos da fraternidade a que pertence, não devem se tornar um simples poder intelectual nem uma dádiva a serviço de suas ambições pessoais. O estudante sincero de uma fraternidade mística autêntica aprende desde o começo de seu desenvolvimento que, se foi considerado digno de receber o conhecimento e a compreensão dos mistérios e aprender a usar as leis naturais e divinas para revelar e manifestar os mistérios da vida, foi unicamente para que ele possa servir mais e melhor à humanidade, em nome de Deus e da consciência universal. Toda tentativa de guardar só para si esse conhecimento, em vez de compartilhá-lo com os que são dignos dele, ainda que não o use para fins egoístas, constituiria uma falta para com as obrigações e deveres do buscador. E esse é um erro muito mais grave do que o cometido por quem se excede no uso desse conhecimento e acaba inclusive colhendo alguma vantagem pessoal. Não podemos aceitar, portanto, que a Igreja cristã de hoje justifique a ausência da revelação e da prática dos mistérios, alegando que os patriarcas os ignoravam ou preferiram ocultá-los. Esse silêncio constitui precisamente a crítica mais severa que se pode dirigir à Igreja de hoje, tanto católica como protestante. Se os cristãos em geral nada sabem sobre os mistérios, porque estes foram escondidos deles ou porque foram reservados a uma pequena elite e podem até duvidar de sua existência real, em contrapartida,
eles estão cada vez mais informados de que muitas seitas e comunidades fora das igrejas oficiais estão aplicando os princípios e leis divinos para produzir milagres e fazer, em prol da humanidade, demonstrações que lembram as dos primeiros discípulos de Jesus. Essas seitas e comunidades, por fazerem uso de um conhecimento ou sabedoria qualificado de místico ou metafísico, divino ou cristão, e por realizarem extraordinárias demonstrações de cura e maestria dos problemas da vida, têm atraído muitos fiéis das igrejas cristãs oficiais, causando uma diminuição em seu número. Tudo isso está fazendo com que muitas pessoas de mente analítica comecem a suspeitar que Jesus, seus discípulos e provavelmente os patriarcas da igreja possuíam uma sabedoria, um conhecimento e um poder que estão ausentes dos ensinamentos contemporâneos e não são mais aplicados pelos adeptos do cristianismo. Essa triste situação, responsável por muitos cismas na igreja e pelo aumento da adesão aos movimentos místicos e metafísicos, já era deplorada pelos mais eminentes teólogos do século XVIII. Muitos deles enfatizaram que a ausência de misticismo, de mistérios autênticos e de práticas espirituais é o motivo do lento e crescente aumento do número de cristãos que se afastam de suas igrejas. Eclesiásticos de todas as congregações têm feito repetidas advertências a respeito da influência dos diversos movimentos e escolas secretas sobre o desenvolvimento da igreja cristã, inclusive admitindo que eles constituem sérios rivais para o cristianismo oficial. Mas nenhum deles parece se dar conta de que suas próprias igrejas, é que são responsáveis por essa situação. Se elas reavivassem e reaplicassem os mistérios e as práticas que Jesus ensinou aos seus discípulos e que estes usaram em seu trabalho missionário, os movimentos ou sistemas rivais perderiam a razão de ser e até desapareceriam, pois os milhões de homens e mulheres que um dia, por indiferença ou desestímulo, deixaram a igreja, voltariam então para ela. Um dos maiores teólogos e analistas da espiritualidade moderna, o Dr. Robert Norwood, que foi sacerdote de uma florescente igreja da Filadélfia e mais tarde conduziu brilhantemente a igreja de São Bartolomeu em Nova York, declarou no conclave episcopal para discutir e resolver os problemas mais prementes da igreja. Abre aspas. A mais urgente necessidade da igreja contemporânea é o retorno aos ensinamentos místicos e à revelação dos mistérios fundamentais do cristianismo. Fecha aspas. Os discípulos de Jesus sabiam que estavam sendo instruídos em mistérios secretos e doutrinas novas e, portanto, ainda desconhecidas, e isto poderia ser verificado nas palavras impressas no Novo Testamento. Basta atentarmos nestas declarações de Jesus aos seus discípulos. Abre aspas. A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério. E somos os depositários dos mistérios de Deus e compreendemos todos os mistérios. Os mistérios que nos foram dados a conhecer. Revelamos os mistérios ocultos do silêncio desde a noite dos tempos, preservando em pureza o mistério da fé. Fecha aspas, etc. Essas passagens e outras de teor semelhante podem ser encontradas em Mateus, capítulo 13, versículo 11, Marcos, capítulo 4, versículo 11, Lucas, capítulo 8, versículo 10, Romanos, capítulo 11, versículo 25, capítulo 16, versículo 25, Coríntios 1, capítulo 2, versículo 7, capítulo 4, versículo 1, capítulo 13, versículo 2,
capítulo 14, versículo 2, capítulo 15, versículo 51. Efésios, capítulo 1, versículo 9, capítulo 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 4, capítulo 3, versículo 9, capítulo 5, versículo 32. Colossenses, capítulo 1, versículo 26, capítulo 1, versículo 27, capítulo 2, versículo 2, capítulo 4, versículo 3. Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 7. Timóteo 1, capítulo 3, versículo 9, capítulo 3, versículo 16. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, capítulo 10, versículo 7, capítulo 17, versículo 5 e capítulo 17, versículo 7. Nesta altura de nossa reflexão, convém buscarmos uma correta compreensão do sentido com que Jesus e seus apóstolos empregavam a palavra, abre aspas, mistério, fecha aspas. Essa palavra não se refere a um conhecimento ou a um princípio inusitado ou extraordinário, que mediante uma simples explicação deixaria de ser um mistério ou uma lei difícil de compreender. Robert Young, uma das mais ilustres autoridades na análise de termos e expressões bíblicas, cuja, abre aspas, concordância analítica, fecha aspas, publicada em 1893, continua sendo uma fonte inigualável de informações confiáveis sobre o assunto. Afirma que a palavra, aspas, mistério, fecha aspas, na forma empregada no Novo Testamento, significa, abre aspas, aquilo que só os iniciados conhecem, fecha aspas. Outra fonte de informações confiáveis é o excelente, aspas, comentário de termos críticos, fecha aspas, escrito e editado pelo reverendo Robert Jameson, da Igreja de São Paulo, em Glasgow, Escócia, pelo reverendo A.R. Fawcett, da Igreja de St. Cuthbert, em York, Inglaterra, e pelo reverendo David Brown, professor de teologia em Aberdeen, Escócia. Em seus extensos comentários sobre o emprego da palavra, aspas, mistério, fecha aspas, por Jesus e seus discípulos, os autores esclareceram que, aspas, a palavra mistério, fecha aspas, nas Sagradas Escrituras não é empregada no sentido clássico de, abre aspas, segredo religioso, fecha aspas. Tampouco para significar uma coisa incompreensível ou difícil de compreender em razão de sua natureza. Designa antes tudo o que provém de uma revelação divina e tudo o que tinha sido revelado antes da vinda de Jesus e ficou ocultado, mas que foi revelado na era do Evangelho. Por, aspas, mistérios do reino dos céus, fecha aspas, deve-se entender, portanto, as verdades gloriosas do Evangelho, que somente os mais adiantados discípulos podiam compreender naqueles tempos, ainda que apenas parcialmente. Robert Young emprega o termo, aspas, iniciado, fecha aspas, enquanto os autores do, aspas, comentário de termos críticos, fecha aspas, falam dos, aspas, mais adiantados discípulos, fecha aspas. Percebemos, portanto, que esses homens discerniam que a palavra, aspas, mistério, fecha aspas, refere-se a uma verdade superior. Os mistérios que Jesus ensinou aos seus discípulos mais próximos e que eles mantiveram em segredo enquanto os estudavam com afinco para aplicá-los e demonstrá-los em seu trabalho missionário, eram revelações e manifestações de leis transcendentais que somente os iniciados ou discípulos mais evoluídos podiam compreender ou aplicar. Veremos mais adiante que os 120 discípulos que compunham a escola secreta de Jesus
eram efetivamente iniciados, posto que passavam por uma cerimônia de iniciação e se reconheciam mutuamente por meio de certos sinais, símbolos e palavras de passe. Eram os mais adiantados entre os milhares de seguidores de Jesus, tendo consagrado sua vida à obra de seu mestre. Cada um deles recebeu uma missão especial, distinguindo-se dos demais seguidores que não passavam de ouvintes casuais, muitos dos quais movidos apenas por um desejo egocêntrico de aliviar seus sofrimentos físicos ou na esperança de tirar partido de sua associação com aquele movimento novo, com aquele sistema de pensamento fora do comum. Nas escolas pagãs da antiguidade e nos sistemas místicos de estudos secretos, era usual velar os mistérios usando símbolos e falar através de parábolas, para evitar que pessoas não iniciadas descobrissem indevidamente as verdades secretas. Quando os pais de Jesus o levaram ao Egito, ele era criança demais para compreender que estava numa terra onde quase todas as grandes verdades estavam esculpidas na pedra ou pintadas nas paredes, na forma de símbolos e alegorias. Mas quando sua educação permitiu que, aos 13 anos, ele surpreendesse os eruditos de seu país, Jesus entendeu que o único meio de preservar as verdades e transmiti-las unicamente aos dignos, ocultando-as dos simples curiosos e dos egoístas e indignos, era dissimulá-las em símbolos, palavras e alegorias. A Jesus foi revelado o maior de todos os mistérios, e sua consciência foi iluminada pela sabedoria divina, para que ele fosse o mensageiro que transmitiria essas verdades. Não é de surpreender, então, que ele tenha adotado o sistema de parábolas e alegorias para ocultar do vulgo aquilo que só os iniciados e os discípulos devidamente qualificados poderiam compreender. Alguns dos mais antigos símbolos usados nos ensinamentos místicos são o triângulo, a cruz, o círculo, o quadrado e os elementos que os compõem, ou seja, a linha vertical, a linha horizontal, a diagonal e a curva. Não foi por acaso nem de maneira arbitrária que Jesus adotou esses símbolos em seus ensinamentos secretos e nas parábolas que contavam. Cada um deles era uma verdade fundamental que fora revelada por Deus aos grandes instrutores do passado em sua obra precursora de iluminação da humanidade. Jesus sabia que esses símbolos representavam grandes verdades e que fariam sentido para o iniciado e todo aquele que tivesse atingido um certo grau de inspiração e harmonização cósmica, mas nada significariam para o não iniciado e todo aquele que não tivesse atingido o necessário grau de evolução interior. Assim, Jesus usou esses símbolos do mesmo modo como foram usados por muitos séculos para representar verdades fundamentais. Entretanto, porque Jesus tinha de transmitir revelações e mistérios novos, os símbolos e as alegorias em que foram inseridos para compor uma história coerente e compreensível adquiriram um novo significado e um novo poder para tocar a alma e a mente. É por essa razão que encontramos no Novo Testamento tantas referências ao fato de que Jesus, abre aspas, falava por parábolas, fecha aspas. Os autores que já citamos afirmam em seu livro que, aspas, existem 7 parábolas e é notável que, sendo 7 o número sagrado, as 4 primeiras parábolas tenham sido pregadas para as multidões, enquanto as 3 últimas tenham sido comunicadas reservadamente aos 12 discípulos, e esta divisão em 4 e 3 é, em si, muito significativa na aritmética simbólica das Escrituras. Fecha aspas.
Isso significa que nos mistérios que Jesus revelou aos seus discípulos, ele perpetuou o uso dos 7 números sagrados, usados nos antigos mistérios, e além disto, que o número 7 era considerado por ele e seus discípulos o número sagrado, e não um número sagrado. E é exatamente assim que esse número continua sendo considerado pelas fraternidades místicas contemporâneas, que se empenham em perpetuar os mistérios autênticos e as doutrinas secretas do cristianismo. Note-se, além disso, que os números de 1 a 7 correspondem aos símbolos de que já falamos. 1 representa uma das linhas retas, horizontal ou vertical. 2, as duas linhas combinadas. 3, o triângulo. E 4, o quadrado. Note-se também que esses autores usaram a expressão, aspas, aritmética simbólica das Escrituras, fecha aspas. O que constatamos na leitura dos ensinamentos e pregações de Jesus é que ele falava por parábolas quando se dirigia às massas ou aos seguidores do círculo externo, mas não quando estava no círculo interno dos 120 iniciados. Quando percorria as estradas da Palestina, ele procurava uma elevação de terra ou uma grande pedra de onde pudesse ter uma boa visão do grupo de pessoas que se aglomeravam pouco a pouco à sua volta, ou atrair a atenção dos que passavam montados em seus jumentos. Com frequência, sentia que, para imprimir sua mensagem naquelas mentes, era necessário despertar imediatamente o interesse dos passantes através de uma história relacionada com seus problemas pessoais ou com situações familiares, e não de conteúdo abstrato e especulativo. Jesus estava sempre acompanhado de alguns discípulos, principalmente dos 12 apóstolos, que eram uma espécie de guarda pessoal e círculo íntimo, além de seu comitê executivo, como diríamos hoje. Nessas ocasiões, alguns membros de sua escola secreta ficavam sempre no meio ou na orla do círculo de ouvintes, a fim de aprender com o mestre a atitude correta a ser adotada ao pregar e as corretas vibrações a serem irradiadas, a fim de infundir aos ouvintes o seu amor espiritual e a sinceridade de sua preocupação com o bem-estar deles. Podemos facilmente visualizar essas multidões heterogêneas com suas roupas e turbantes multicoloridos. Muitas daquelas pessoas eram paupérrimas, poucas eram ricas, a maioria pertencia à classe média. Quase todas tinham algum grau de instrução, principalmente em relação às doutrinas de sua religião, e assim conheciam alguns termos teológicos. Por isso mesmo, muitas delas estavam prontas a rir e zombar de qualquer ideia que parecesse contrariar suas convicções religiosas, como ainda acontece hoje em dia em situações semelhantes. Assim, Jesus falava ao povo através de parábolas, empregando logo de início uma ou duas palavras-chave para concentrar a atenção das mentes dispersivas e tornar sua exposição imediatamente atraente e familiar. Ele não falava de forma sofisticada para não ultrapassar a compreensão das pessoas simples, mas também não falava de maneira simplória, pois mesmo nas pessoas muito cultas criava a impressão de ser uma mente particularmente brilhante. Se tivesse procurado se colocar no nível de inteligência mediana da multidão, teria dado a impressão de ser alguém de formação limitada e pouco qualificado para manter o interesse de um grupo diversificado. Mas ele tinha a mágica habilidade, sem dúvida, de inspiração divina, mas que ele tinha cuidadosamente treinado e desenvolvido de criar parábolas que tratavam de problemas da vida diária dos ouvintes. Algumas falavam de coisas de terras longínquas, mostrando claramente que antes de iniciar seu ministério,
ele havia passado numa parte de sua juventude entre os povos a que ele se referia, e cujos problemas descrevia com imagens ricas e exatas. Quando falava em lugares onde a principal atividade era a pesca, suas parábolas giravam em torno de coisas ligadas à vida dos pescadores. Quando falava em lugares cujo trabalho cotidiano envolvia a fabricação de vinho, criava uma parábola contendo os princípios usados nesta ocupação. Também a língua que Jesus empregava dependia do nível de compreensão intelectual e da nacionalidade de seus ouvintes. Quando se dirigia aos judeus, falava em hebraico, e falava em aramaico quando sua mensagem era destinada aos gentios e a outros povos. Vemos assim que ele lançava mão de todos os meios apropriados para comunicar, de forma simbólica e alegórica, as verdades que seriam úteis aos seus ouvintes, sem, contudo, revelar as doutrinas secretas que eles poderiam aplicar indevidamente e que com certeza não entenderiam corretamente. Ao falar, suas mãos traçavam no ar certos sinais que pareciam meros gestos acompanhando seu discurso, mas que, para os iniciados, eram sinais reveladores de verdades simbólicas. A palavra vinho, entre aspas, por exemplo, significava para os vinicultores e os fabricantes apenas o seu produto comercial, mas para os iniciados assumia o sentido que sempre tivera nos mistérios e nos ensinamentos sagrados, ou seja, uma referência à natureza espiritual do homem. Assim também, quando falava de um pescador que tinha de consertar sua rede rasgada, ele transmitia duas ideias simultaneamente, uma destinada ao iniciado e a outra ao não iniciado. Lamentavelmente, existem erros cruciais de tradução nos textos dos apóstolos, devido à pouca familiaridade com os significados usuais de algumas das palavras daquela época. Por causa disso, determinadas alusões secretas e místicas em suas parábolas e alegorias não foram desvendadas, nem mesmo pelos mais perspicazes patriarcas da igreja e ilustres pregadores. Além disso, alguns termos que Jesus usava em aramaico tinham um sentido bem diferente do que era dado a palavras semelhantes em hebraico. Um ótimo exemplo disso é o da sua afirmação alegórica de que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Essa comparação sempre causou estranheza nos estudantes de metáforas e alegorias. Que relação poderia haver entre um camelo e o buraco de uma agulha? Até uma criança se espantaria com essa comparação, que ainda por cima não tinha nenhuma relação com a realidade vivida pelas pessoas a quem Jesus se dirigia. Ora, essa afirmação foi feita diante de homens e mulheres que viviam da pesca. Um de seus problemas cotidianos era a preparação das redes rasgadas, e para isto era preciso achar uma corda suficientemente resistente, porém suficientemente fina para passar pelo buraco da agulha usada para este fim. Essa metáfora visava causar uma forte impressão nos pescadores e suas esposas, que conheciam bem as dificuldades envolvidas na tarefa. A alusão ao camelo continuaria, todavia, incoerente. Pois bem, no aramaico, a palavra que Jesus empregou pode ser traduzida de duas maneiras. Em certas regiões, ela de fato significava camelo, mas entre os pescadores a mesma palavra significava corda. Assim, o que Jesus estava realmente dizendo àqueles pescadores, cuja preocupação era encontrar uma corda resistente, mas capaz de passar pelo buraco de uma agulha, a fim de costurarem as redes rasgadas, era que é mais difícil para um rico entrar no reino de Deus do que uma corda passar pelo furo de uma agulha. O termo corda evocava neles a imagem de grossos e pesados fios de fibra trançada,
de diâmetro maior do que a do buraco da agulha. A metáfora estava ligada, portanto, a uma experiência pessoal daquela gente, e ao usá-la, Jesus sabia que eles a entenderiam perfeitamente. Em contrapartida, a referência a um camelo passando pelo buraco de uma agulha não teria o mínimo sentido para eles. Todas as suas parábolas continham alusões, expressões e palavras secretas que transmitiam verdades essenciais relativas aos grandes mistérios. Se um de seus ouvintes fosse uma daquelas almas excepcionais que Jesus esperava encontrar de tempo em tempo, que tivesse olhos para ver e ouvidos para ouvir, então ele teria conquistado um novo discípulo, ou pelo menos colocado mais uma consciência desperta no bom caminho. A parábola do semeador, cujos grãos caíram alguns em cima das pedras, onde secaram e morreram, e outros em solo fértil, onde germinaram e criaram raízes, representa o exato problema com que ele lidava ao falar para as multidões. Nos próximos capítulos, veremos que os rituais e sacramentos desenvolvidos na Igreja, como base nos ideais e práticas do cristianismo, tiveram como alicerce princípios que continuam tendo significado místico, interpretação secreta e aplicação sublime e transcendente, que não foram incorporados aos ensinamentos adotados pelas igrejas cristãs contemporâneas e são hoje pouco conhecidos e sequer suspeitados pelos cristãos em geral.